prioridade dos usuários do viário na hora de implementarmos as nossas políticas públicas. Então, a prioridade número 1 são os usuários mais vulneráveis do viário, que são os pedestres e ciclistas. Na sequência, temos o transporte público. E a implantação de novas faixas exclusivas de ônibus é uma forma de priorizar o transporte público no espaço urbano. E na sequência, temos como prioridade os transportes motorizados e individuais. E todas as nossas ações para quaisquer desses públicos são sempre pautadas pela promoção da segurança viária e pela promoção de modos de transportes mais sustentáveis. Aqui temos um mapa demonstrando a nossa rede atual de corredores e faixas exclusivas de ônibus. Na cidade de São Paulo, temos uma malha viária de mais de 17 mil e faixa exclusiva de ônibus. O corredor de ônibus geralmente é localizado na pista. Para sua implantação, demanda desapropriações e grandes obras para construção de plataforma de embarque, substituição do pavimento por um pavimento de concreto, e com isso há um maior custo e também um maior tempo para a implantação. Já as faixas exclusivas de ônibus, geralmente são localizadas à direita da pista. Para sua implantação, demanda apenas instalação de elementos de sinalização, como a pintura da via e instalação de placas. E com isso nós temos um menor tempo e também um menor custo para a implantação. Só que não podemos implantar faixas exclusivas de ônibus em qualquer via. Existem alguns critérios técnicos da SP Trans para a implantação de faixas exclusivas de ônibus. Os principais critérios são ter um volume de ônibus de ao menos 40 ônibus por hora naquela via. Há uma preferência para as vias nas quais a velocidade dos ônibus é igual ou inferior a 12 km por hora. Também há uma preferência para a formação de rede, ou seja, promover a conexão com faixas exclusivas de ônibus ou corredores de ônibus já existentes, e também a via tem que ter pelo menos 6 metros de largura por sentido. Então, por que implantar uma faixa de ônibus? Qual seria o ganho com a implantação de uma faixa exclusiva de ônibus? A CET fez um estudo a partir de 2013 com a implantação das faixas exclusivas de ônibus, e observou-se um aumento de até 41% na velocidade média dos ônibus, comparando o período pré com o período pós-implantação das faixas exclusivas. E isso, sob a ótica do cidadão ou cidadã que utiliza os nossos ônibus, representa um ganho de 38 minutos por dia em seus deslocamentos. Além disso, a implantação de faixas de ônibus representa uma maior eficiência no uso do espaço público. Se nós compararmos o espaço ocupado por 50 pessoas alocadas em um ônibus com o espaço ocupado por 50 pessoas em veículos, em automóveis individuais, enquanto o ônibus ocupa uma área de 36 metros quadrados, essas pessoas em automóveis ocupariam 400 metros quadrados. Considerando a nossa média de ocupação dos veículos na cidade de São Paulo, que é de aproximadamente 1,5 pessoa por veículo. Então, nesse mapa, nós temos um panorama geral de qual seria essa nossa proposta de 38 quilômetros de novas faixas exclusivas de ônibus. Essas faixas estão distribuídas em todo o território e totalizam, então, 38,1 quilômetros.
Na região centro e leste, nós temos a Avenida Pires do Rio, as ruas São Teodoro e Itapitanga, Avenida Sapopemba e Luiz Ferreira da Silva, Rua Conselheiro Furtado, na região da Sé, e também algumas vias na região do Brás, como Rua do Gasômetro, Viaduto do Gasômetro, Rua São Caetano, Rua Monsenhor Andrade, Rua da Cantareira, Rua Oriente, Milha e Barão de Ladário. Já na Zona Sul, a nossa proposta é Ruas Gentil de Moura e Salvador Simões, Estrada das Lágrimas com ruas Alencar, Araripe e Caricurá, Avenida Iervan e também Avenida Carlos Lacerda. Já na Zona Oeste, nossa proposta é um trecho na Rua Sumidouro, Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo e também alguns trechos na rodovia Raposo Tavares. Este último caso da rodovia Raposo Tavares depende do trâmite para a municipalização dessa rodovia, já que hoje ela pertence ao governo estadual. Agora, Zona Norte, as nossas propostas são alguns trechos da Raimundo Pereira de Magalhães, também da Deputado Cantídio Sampaio e um trecho na Avenida Mutildo. Então, esse é um panorama geral de qual seria essa nossa proposta de 38 quilômetros de novas faixas de ônibus. Agora eu vou apresentar um detalhamento maior dessas propostas específicas para o centro e também para a zona leste da cidade. A primeira delas, a Avenida Sapopemba. A nossa proposta é implantar um trecho de faixa exclusiva de ônibus entre a Rua Planeta até a Rua Lavínia Ribeiro, indo no sentido centro da cidade. Na Avenida Sapopemba, hoje, nós temos 13 linhas de ônibus que já trafegam por essa via. E com a implantação da faixa exclusiva de ônibus, poderíamos impactar aproximadamente 10.500 passageiros. Além disso, a proposta de horário para a implantação dessa faixa exclusiva é 5 da manhã, das 6 horas até as 9 horas da manhã. Próxima via, Avenida Luiz Ferreira da Silva. A nossa proposta é um trecho de faixa exclusiva de ônibus da Rua Buenópolis até a Rua São Sabino, no sentido baixo. Nessa via, considerando o horário previsto para a implantação da faixa, que é das 5 da tarde às 8 horas da noite, nós vamos impactar aproximadamente 7.000 passageiros. E hoje iriam trafegar por essa via 10 linhas de ônibus. Próxima proposta, Avenida Pires do Rio. A sugestão é implantar uma faixa exclusiva de ônibus da Rua Brasilianas até Afonso Lopes de Leão, no sentido sul. Nessa via já trafegam 15 linhas de ônibus e a expectativa é impactar mais de 7.000 passageiros com a implantação da faixa exclusiva de ônibus nesse horário que é o pico da manhã, de 6 horas da manhã até as 9 horas. Próxima via são as ruas Itapitanga e São Teodoro, na região de Itaquera. A nossa proposta é um trecho na Rua Itapitanga e na Rua São Teodoro, da Rua Boleeiro até a Rua Fontoura de Xavier. Nesse local já trafegam hoje 15 linhas de ônibus e a expectativa é impactar mais de 6.000 passageiros no horário previsto para a implantação da faixa, que é de 17 horas até as 20 horas. Agora nós temos algumas propostas para a região do Brás. A ideia é implantar de ônibus na Rua Milha, entre a Rua Conselheiro Belisário e Rua Oriente, também no Viaduto do Gasômetro e na Rua do Gasômetro, entre a Rua do Lucas e Rua Monsenhor Andrade. Outra proposta, Rua Barão de Ladário, indo do Largo da Concórdia até a Rua João Teodoro. E nessa região, hoje, nós já temos 47 linhas de ônibus que trafegam por essas vias. A nossa proposta é implantar as faixas exclusivas de ônibus nas ruas Milha e Barão de Ladário, tanto no pico da manhã quanto no pico da tarde. E no Viaduto e Rua do Gasômetro, a nossa proposta é que a faixa funcione das 6 da manhã até as 20 horas. E a expectativa é impactar 35.000 passageiros apenas na Rua do Gasômetro e no Viaduto do Gasômetro
e aproximadamente 27 mil passageiros nas demais vias. Outros trechos de faixas exclusivas de ônibus ainda na região do Brás. Nossa proposta é ter um trecho de faixa exclusiva de ônibus na Rua Oriente, da Rua Monsenhor Andrade até a Rua Chavantes, e também um trecho que vai da Rua São Caetano e Monsenhor Andrade até a Rua da Cantareira, entre a Rua São Caetano até a João Teodoro. Nessa região do Brás, nós já temos hoje aproximadamente 22 linhas de ônibus trafegando, iríamos impactar 27 mil passageiros, e a nossa proposta para esses trechos também é que a faixa exclusiva de ônibus funcione no pico da manhã e também no pico da tarde. Por fim, a nossa proposta para a Rua Conselheiro Furtado, na região central. A nossa ideia é ter dois trechos de faixas exclusivas de ônibus, uma no sentido centro, indo da Rua São Paulo até a Praça João Mendes, e outro trecho no sentido bairro, indo da Rua Tamandaré até a Rua Pires da Mota. Nessa região, nós temos hoje 9 linhas de ônibus. Com a implantação da faixa exclusiva, iríamos impactar mais de 17 mil passageiros. E a nossa proposta é que no sentido centro, a faixa funcione das 6 da manhã até as 20 horas, e no sentido bairro, no pico da manhã, das 6 às 9 horas da manhã. Então agora, quem tiver se inscrito para a fala, pode dar contribuição. Sugerimos que falem por aproximadamente 3 minutos. Boa noite a todos. Eu fico lisonjeada pelo trabalho que a Prefeitura pretende fazer para nós, pedestres e usuários de ônibus, mas eu queria fazer uma sugestão e uma crítica. A sugestão seria olhar o lado humano do motorista para eles serem mais gentis com as pessoas, porque eles param fora do ponto, altura de degrau impossível para as pessoas subir ou descer. Não adianta reclamar, e quando ele marca um rosto, como o meu, na Avenida Vila Ema, nem para, porque já sabe que tem que encostar mais o ônibus. E a sugestão seria prestar atenção, talvez não seja através de vocês, mas fica, esse ar-condicionado do ônibus gelado para quem está no ponto de ônibus a 30 graus. Quando entra, é uma chuveirada de gelo ali, eu mesmo hoje o meu ônibus gelado, fiquei de nariz entupido até agora. Então eu pergunto, a gente mora num país tropical, onde temos sol, frio e calor o ano todo, precisar ficar trancada dentro do ar-condicionado. Aí vai para o médico para fazer inalação, que é o que eu vou fazer quando sair daqui, que eu estou com dor de cabeça, e não há necessidade, porque quem é que trafega mais de 3 horas dentro do ônibus? Ninguém é.
dia para sair da Vila Industrial para vir na Vila Prudente. Mas lá a gente tem a estação União, Vila União, tem a estação Toscana, que é pertinho. Seria mais rápido para a população, a gente economizaria tempo, né? Talvez até dinheiro, não sei, cada um sabe quanto que gasta por dia, mas não teria necessidade de sair lá da Vila Industrial para pegar um monotrilho aqui embaixo, na Oratório, longe demais. Se lá tem estação monotrilho. Então a reivindicação minha é uma linha na Vila Industrial que percorra o monotrilho, mas o monotrilho lá na ponta, onde a gente está, não aqui. E uma linha 314, a Vila Ema, ela parou de circular de domingo e feriado. A população de Vila Ema quer saber por quê. A minha amiga da Vila Ema não veio, ela mandou urgente para eu falar. Por que parou a Vila Ema? Tem muito morador na Vila Ema que reclama dessa linha, tá? Essa ausência. Agora a senhora Sandra Damariosa. Olá, boa noite. Eu venho falar algumas coisas assim, que eu tenho uma preocupação, né? Então, por exemplo, você vai fazer o corredor na Avenida Sapopemba. Você, na hora que você falou, vai ter um horário específico, é isso? E é um horário específico também. Então, é só num sentido, né? Então, ele vai ficar só no sentido bairro, centro-bairro. Bairro centro, para ficar das 6 às 9. Ah, tá. Os todos. E aqueles micros também. Certo? Possibilidade dos pontos. Já verificaram como é que vai ser os efeitos das baldeações, porque vai ter mais baldeações. Como é que está a acessibilidade como é que vai ser a acessibilidade desses corredores? Então, na verdade, o tratamento de faixa sucessiva não vai tratar a altura das calçadas, né? O ônibus hoje já é acessível. Os ônibus que vão continuar operando Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se foi colocado até algumas questões dessas que eu vou falar. Eu tenho diversos lugares para poder falar. Questão do Bresser, que faz. Bresser, Vila Alpina. Ônibus demora demais no corredor, ônibus de péssimo estado, tá? Que faz corredor da Moca ali. Depois do tempo, né? E outra, esse terminal, né, que foi inaugurado recentemente aí, pensaram muito bem, né, nas paradas de ônibus, tudo, só que não pensaram no pedestre, né? Ali você entra numa plataforma errada ali, você tem que dar a volta da Vila Prudente toda para poder pegar o outro, né? Então eu acho que deveria ter um olhar, um estudo melhor para a população, né? E se você pegar um farol ali, a Anhemelo e a Ibitirama, você consegue atravessar uma faixa, a outra não, você tem que esperar um pouco, quer dizer, muito demorado também, né? Uma outra questão é a região da Vila Califórnia. Nós temos um ônibus lá, duas linhas, uma que faz São Mateus, Vila Califórnia São Mateus, e Vila Califórnia Itaquera. São Mateus, que faz Vila Califórnia São Mateus, o horário dele ainda está razoável, né? Mas mesmo assim demora muito. Agora o de Itaquera, impossível. É coisa
uma outra questão. Nós, da nossa região ali, que é próximo de São Caetano, não temos como vir aqui para Vila Ema. Né? Dependemos do intermunicipal, que é esse sai de São Caetano, né? E Quarto Centenário, tá? É o que dependemos dele. E o outro, você tem que pegar, fazer baldeação, 2, 3 baldeação, para poder ir para Vila Ema. Então, acho que teria, né? Dar uma olhada para que venha lá, use o terminal aí do monotrilho, aqui na Vila Ema, e passe por dentro da Vila Ema. Um pouco é isso. Mas alguém gostaria de se inscrever na fala? Não, é só em caso de preço incrementar, né, o que a Sandra da calçada tem sim que ser melhorado o ponto de ônibus. Mas assim, a gente esqueceu de uma coisa também muito importante, fundamental, que assim, também tem que trabalhar em relação ao tratamento do motorista com a pessoa com deficiência, motorista cobrador também. Porque muitas das vezes eu sei que acontece situações que o deficiente ele é deixado no ponto de ônibus, muitas das vezes, pelo menos acontece comigo, né, pelo fato dele não querer levar, né? Ou se não pega o próximo, porque tá quebrado o elevador, sendo que nem testou, nem viu, nem pegou para saber se realmente está quebrado ou não. Então é uma coisa que deveria ser vista e analisada com mais carinho, dar uma atenção nesse sentido. É isso, obrigado. Posso só acrescentar uma coisa na minha fala que eu esqueci? Uma coisa que eu esqueci de comentar, alguém aqui falou que nos finais de semana se retiram algumas linhas, né? E o que eu sinto na linha que eu mais uso, né, que é o 3141, 5141 e o 754, acho que é isso. O que acontece? Eles colocam justamente nos finais de semana os ônibus que não são acessíveis. Então, se há algum ônibus que naquela concessionária não é acessível, é nos finais de semana que eles colocam. E aí, o que acontece? A pessoa com deficiência, às vezes, ela quer passear com a família. Ela quer ir num shopping, ela quer ir no cinema, e ela não pode. Por quê? Porque o ônibus que passa é um ônibus inacessível. Então, eu acho que a gente deve fazer com que 100% realmente da frota seja acessível e que todos, nos finais de semana, também tenham os ônibus, para que a gente possa utilizar. Boa noite, sou o Leandro. Eu cheguei um pouquinho depois, né? Eu queria primeiro que você, antes de terminar, se pudesse, você fazer de novo um resumo do que vocês apresentaram no comecinho, só para a gente ter uma noção, para onde a gente chegou depois. Isso é uma coisa. Eu queria colocar que assim, o tema das audiências que começam hoje, elas são, né, novas faixas de ônibus. E a gente estava discutindo, e eu fiquei com uma dificuldade grande de saber, de pensar o que trazer aqui por causa do seguinte: a gente está agora no processo de licitação, que vai haver a mudança das linhas, e tem uma situação que é o seguinte: a gente não sabe exatamente quais são as avenidas, as ruas, as vias que vão ter um movimento maior a partir de agora, devido a novas linhas e novos projetos. Vou dar um exemplo que não é na Zona Leste, mas, por exemplo, a Avenida Brasil, que atualmente é uma avenida sem linha nenhuma, porque a última que tinha foi retirada, ela passará, pelo que eu acabei descobrindo, terá 3 ou 4 linhas de pequenos intervalos, então é uma avenida séria candidata até o corredor. Mas eu não sei aqui na Leste, eu não sei no centro, quais novas vias que eventualmente poderiam se tornar uma nova via de grande tráfego de linhas, porque a gente não sabe exatamente o que está proposto. Até o final das rodadas de audiências, algum tipo de material que a gente consiga ler isso melhor, né? Para a gente poder entender, porque quando a gente está falando de criar uma faixa exclusiva,
O importante naquela via não é uma linha de ônibus, é se aquela via recebe uma quantidade razoável de ônibus e que a via ela seja bem utilizada. Né? A gente pode pensar assim, a gente tem, por exemplo, aqui nos estados, um trecho, né? A gente não quer que retire, nada, pelo amor de Deus, mas ainda assim ela é um trecho subutilizado. A parte inicial da linha dos estados até ali o trecho da Dom Pedro I, tem 4 linhas que passam ali, então plenamente justificado. Você tem um trechinho que não, certo? Mas que poderia, ou pode ser que no projeto novo não tenha mais a linha que passa lá. E aí essa linha está contando ainda como uma faixa exclusiva de ônibus para uma via que eventualmente não vai ter mais nenhuma linha, a gente não sabe. Né? Então, só eu queria colocar, na verdade, eu esperava ter vindo as audiências com uma contribuição um pouquinho mais precisa, quem me conhece sabe que eu costumo, mas a questão das faixas eu realmente estou meio. Porque não adianta eu falar, hoje seria melhor ter tal via, mas de repente pode ser que as linhas mudem, né? E elas vão mudar, a gente sabe que vai. Então, eu até achei essa rodada de audiências nesta época um pouquinho despropositada, justamente por isso, que a gente não sabe nesse momento, qualquer demanda que a gente trouxer de vias para a parte exclusiva é uma demanda falsa. Não é que ela é falsa, ela é real hoje, mas não sei se ela será. Pergunta, mas só para esclarecimento, já que estamos falando da questão da educação de faixa, se vocês têm alguma proposta para a questão do atende, se teve alguma regra, se vocês estão pensando também na questão do atende, tá bom? Moço, eu não cheguei a tempo de saber seu nome, perdão. Mas eu só queria dar uma sugestão. Aqui da Parque São Lucas, vai o ônibus Bom Retiro até lá no Bom Retiro. E aí ele cruza a Celso Garcia, pega a rua Monsenhor de Andrade e vai embora. Na volta, todo aquele trecho, fim do Lago da Concórdia, Monsenhor de Andrade, toda aquela rua do fim do Brás ali, juntando a rua do, como é que chama? Por onde passa o Bom Retiro, voltando São Lucas, a gente não tem ônibus nenhum que traga a gente até o metrô Grécia. E a gente fica por ali, por exemplo, no fim da Maria Marculina, na Silva Teles, todas aquelas ruas por ali, dependendo desse São Lucas, para chegar até o monotrilho, o metrô Grécia. Aí agora com essa implantação Lago da Concórdia, por exemplo, não tem ônibus que venham para o metrô Bressa. O metrô Bressa vai daqui da Zona Leste, alguns, né? Bressa, Belém, passa perto, mas para sair de quem está lá no fim da Maria Marculina, na Rua Bressa, por exemplo, toda aquela e a Cidadela, não tem ônibus para vir para o metrô Bressa. Aí vê se você estuda aquele trecho ali, porque a gente fica mais de 1 hora naquele ponto ali da Têxtil Abril. Como é o nome daquela rua? É Bressa, né? E ali não tem onde. Esse Bom Retiro não é um Bom Retiro. Ele vai para o Bom Retiro. Oi, só esqueci de perguntar. Por que é possível? Por que a Avenida do Oratório, ela começa lá na Casa Grande, vem até aqui. Ela não tem corredor de ônibus. O que ela tem é um monte de carros estacionados dos 2 lados. É um trânsito infernal para quem pega a Avenida do Oratório todo dia. Se eu trabalhasse na CT, eu mudaria todos os dias os carros, mas a CT não me contrata. É impossível os ônibus andarem na verdade. Será que já foi pensado, os engenheiros, eles andam pela Avenida do Oratório, porque às vezes eu penso que eles não andam de ônibus. Olá, boa noite. Desculpa atrás, então, se eu repetir alguma coisa que já foi colocado antes. Eu sou conselheira do CNTT, então eu vim trazer algumas demandas que foram apontadas por alguns conselheiros, né? Aqui para a Zona Oeste, Ana Carolina, é uma ligação entre as avenidas Raguete Schoff e Souza Ramos, para ligar os bairros de Cidade Tiradentes e São Mateus. Também uma conexão entre a Avenida José Pinheiro Borges, Rua Margarida Teresa Bauman e Nassib Faramalu. Por ônibus? Não, por faixa exclusiva, para ligar essas faixas que já tem. Porque
também completar a Jacupense, que não tem toda a sua extensão, e uma sugestão de implantação em pelo menos um trecho da estrada da Vargas, em Heliópolis. Aí não pode. Bom, eu aproveito que eu tenho tempo aqui para destacar que o Leandro colocou sobre as informações a respeito da mudança das linhas. A gente está solicitando isso no Conselho Municipal desde o começo da gestão, quando o edital dos novos contratos de ônibus tinha sido lançado. Então, enfim, a Prefeitura está falhando em comunicar à população quais vão ser as mudanças na rede de ônibus e como isso vai ser feito e, principalmente, quais vão ser as mudanças físicas que vão ser feitas, porque não é só uma mudança de linha, porque se você vai incentivar, forçar as pessoas a trocar de ônibus, você precisa fazer áreas de embarque, e essas áreas de embarque precisam ser acessíveis e conectadas nas travessias, para que as pessoas não morram atravessando a rua para ir pegar ônibus, para conseguir trocar de um para outro. E isso já faz 2 anos e a Secretaria até agora não comunicou à população sobre como isso vai ser feito. Então, a cada vez que tem um ajuste de linhas, a população fica eriçada, porque fica com medo, fala, bom, já está começando os cortes. Isso não é justo, isso não é transparente, né? A população tem o direito de saber como que vai ser feita essa remodelação e por que ela está acontecendo, em que prazo. Porque a gente tem o direito de acompanhar isso e cobrar a Prefeitura para que seja feita atendendo às nossas necessidades. Obrigada. Leandro. Eu vou responder, não sei se está. Oi. Leandro. Olha, não dá para a gente aqui falar sobre a licitação. O contrato já foi assinado, tem um prazo aí para as linhas serem reorganizadas. A Prefeitura vai tratar isso no seu devido tempo. Nós não temos condição aqui, nem eu nem o Diego, de falar sobre isso, mas o que a gente pode falar com certeza é que as vias que hoje são atendidas por ônibus continuarão sendo atendidas por ônibus. E o que a gente está fazendo de proposta hoje de faixa exclusiva, nós estamos tentando melhorar a fluidez dos ônibus em alguns pontos. Na medida do possível, complementar essas faixas exclusivas que a Ana Carolina acabou de falar. Foi esse nosso levantamento, o levantamento que foi feito foi exatamente isso. Nós não podemos colocar faixa exclusiva em todas as vias, porque vocês não sei se vocês viram o começo da apresentação, mas foram colocados os critérios aqui. Os critérios que nós adotamos nesse momento foi 40 ônibus no pico da manhã ou no pico da tarde, para fazer essa proposta, essa sugestão de implantação. As vias não podem ter menos de 6 metros também, porque aí fica inviável você implantar uma faixa. Então, na verdade, nós estamos tentando aqui melhorar a fluidez nos ônibus, onde o volume de ônibus hoje atrapalha mesmo a operação. Onde a gente tem muito carro estacionado, como foi falado na região do Brás. Sabemos que a região do Brás é uma região muito complicada, vai dar muito trabalho fazer essa implantação, por isso que ela está sendo estudada, mas as velocidades que foram verificadas ali são muito baixas. No pico da manhã e no pico da tarde a gente chega a ter 3 km por hora, ou seja, é mais devagar do que a gente andando devagar. Então não tem como continuar. Então foi isso que foi verificado. Então, com relação às vias e volume de ônibus que elas terão no futuro, ou com a implantação aí da nova rede, que não começa agora, só tem prazo aí, né, para começar, todas essas vias vão continuar recebendo ônibus. O Diego aqui apresentou que hoje a gente tem apenas 144 quilômetros de corredor
exclusivo e 500 quilômetros de faixa exclusiva à direita. O que ele não falou é que hoje a gente tem na cidade 4.500 quilômetros de vias que passam ônibus. A gente tem 17.500 de via malha viária e 4.500 vias que passam ônibus. Então, a prioridade para o ônibus ainda ela é muito pequena. Então, tudo que a gente fizer, se for um corredor à esquerda ou se for uma faixa exclusiva à direita, o que é importante? O importante é que a gente tenha prioridade para o transporte coletivo. Para o ônibus que está transportando muito mais gente que o carro que anda com uma ou duas pessoas no máximo, né, de manhã e de tarde e entope as ruas. Né? Então é isso que nós estamos fazendo com essa proposta. Então, as outras perguntas, aqui tem várias, né, que falam de linhas. A gente não consegue responder isso agora. Né? Nós vamos levar isso para as áreas competentes para elas poderem responderem. Acho que é isso. Mais alguém? Se a Ana Carolina, acho que você já falou. Mais alguém? Ai, estou com frio. Agora eu tô com frio. Eu tenho uma sugestão de corredor ali na Rua Ibitirama, Avenida do Estado até a Avenida Zelina. Porque ali eu acho que ela tem todos aqueles requisitos que vocês colocaram. E ali de manhã cedo fica. É da Vila Zelina até a Inhamé. Você anotou isso? Tá bom. É isso que nós queremos de vocês, exatamente isso. O corredor do oratório. E aí a gente vai avaliar volume, vai avaliar, o pessoal da CT está aqui, vai avaliar a largura da via, se tem capacidade para receber uma faixa ou não. A CT daí precisa passear lá no oratório. Ali eu vou te falar. Mais alguém inscrito para fala? É que é muito incipiente para qualquer informação. Só dando mais uma informação, ele perguntou aqui se é corredor ou faixa. A faixa, geralmente, ela vem antes de uma proposta. Você não sei se todo mundo conhece aqui o plano diretor e o nosso plano de mobilidade. A gente tem lá quais são os corredores previstos para a cidade de São Paulo. Então, conforme a gente vai conseguindo implantar os corredores, claro que é muito melhor implantar um corredor à esquerda. Mas se a gente não tem nem orçamento, né, a prefeitura também não tiver orçamento para fazer todos esses corredores que nós temos previstos, a gente vai antecipando nessas vias que vão receber o corredor mais para frente a implantação de uma faixa exclusiva à direita. Não precisa ser o dia inteiro, pode ser só nos horários de pico. Boa noite, minha Adriana, membro do Conselho Participativo do Conselho do PTB. Tem uma pergunta em relação a, você falou agora dos planos regionais, mas quando foi realizado? Porque aqui, por exemplo, enquanto o município aqui da região de Vila Prudente não participamos. A segunda pergunta é qual o prazo dessa devolutiva de todas essas demandas colhidas aqui na região de Vila Prudente? Deixa eu só falar dos planos. O plano diretor estratégico. É uma lei já de 2014 e o plano de mobilidade é de 2015. O plano diretor estratégico é de 2014. É uma lei municipal de 2014. E o plano de mobilidade é de 2015. Então vocês estão colhendo a demanda daquele prazo e estão fazendo essa discussão nesse momento? Não, nesse momento é uma sugestão de implantação de faixas exclusivas à direita. E qual é o prazo dessa devolutiva? Ainda em dezembro. Então, retorno de todas as condições. Não, ainda está sendo definido, não sabemos, mas ainda em dezembro. Mas vocês vão dar a discussão de onde vai ser e aí a implementação a segunda quinzena de dezembro para alguns dias. Né?
Pessoal, considerando que ainda temos um tempo, algumas pessoas tinham pedido para eu passar novamente pelas propostas. Vai ser algo bem rápido, só o final da apresentação. Mas esses questionamentos nossos, principalmente com as linhas, vão ser analisados e vamos dar uma resposta. Esse estudo que você está apresentando é estudado em 2014, não? Na dúvida, esses estudos que vocês apresentaram, a partir de que data vocês pontuaram, vocês têm, por exemplo, os critérios que vocês levantaram para fazer a implementação da faixa na Rua Planeta? Ela é muito estreita, tem muitas carros, então, por exemplo, quanto tempo faz? Que pesquisa que vocês fizeram para fazer cidades quando? Na verdade, não foi isso, né? O nosso trabalho, ele é rotineiro. Nosso trabalho, ele é rotineiro, né? Nós temos o levantamento de todos os ônibus, nós temos levantamento de passageiros, porque nós temos o bilhete único. Então, nós sabemos quantas pessoas passam nas vias, nós sabemos quantos ônibus passam nas vias, nós temos o monitoramento, então o nosso trabalho é rotineiro. Então, esse trabalho que foi feito para levantamento foi considerando o hoje, o agora. Como é que funciona o ônibus hoje? Pessoal, então, para encerrar nosso encontro, eu vou passar novamente pelo final da apresentação para quem não pôde acompanhar o início. Então, nesse mapa, nós temos um panorama geral desses 38 quilômetros, que é a proposta da Prefeitura, em diferentes regiões da cidade. Na região centro e leste, a nossa proposta é um trecho na Avenida Pires do Rio, nas ruas São Teodoro e Itapitanga, na Sapopemba com a Luiz Ferreira da Silva, na Rua Conselheiro Furtado, na região da Sé, e também algumas vias na região do Brás, como Rua do Gasômetro, Viaduto do Gasômetro, Rua São Caetano, Monsenhor Andrade, Rua da Cantareira, Oriente, Milha e Barão de Ladar. Na região sul da cidade, a nossa proposta é Ruas Gentil de Moura e Salvador Simões, Estrada das Lágrimas com ruas Alencar Araripe e Caricurá, a Avenida Yervan, alguns trechos, e também a Avenida Carlos Lacerda. Já na zona oeste da cidade, a nossa proposta é um trecho na Sumidouro, na Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo e também alguns trechos na rodovia Raposo Tavares. Próximo. Na região norte, 2 trechos da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e também 2 trechos na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, além da Avenida Mutinga. E aqui agora nós temos um detalhamento desses projetos aqui para a Zona Leste e também para o centro da cidade. Primeiro deles, Avenida Sapopemba, nossa proposta é um trecho da Avenida Lavínia Ribeiro até a Rua Planeta, no sentido centro. E nessa via, hoje trafegam 13 linhas de ônibus. Com a implantação da faixa exclusiva de ônibus, iríamos impactar mais de 10 mil passageiros. E a nossa proposta é que essa faixa funcione no pico da manhã, das 6 horas até as 9 horas da manhã. Na Avenida Luiz Ferreira da Silva, a proposta é o trecho entre a Rua Buenópolis e até a Rua São Sabino, no sentido bairro. E hoje nessa via nós temos trafegando, temos 10 linhas de ônibus e a expectativa é impactar por volta de 7 mil passageiros. E o horário de funcionamento dessa faixa seria no pico da tarde, das 17 horas até as 20 horas. Na Avenida Pires do Rio, na Zona Leste, a proposta é da Rua Brasilianas até a Avenida Afonso Lopes de Leão, no sentido sul. Hoje são 15 linhas de ônibus nessa região e iríamos impactar mais de 7 mil passageiros nesse horário, que é o horário pico da manhã, das 6 horas até as 9 horas. Na região de Itaquera, ruas Itapitanga e São Teodoro. Na Rua Itapitanga, o trecho entre a Avenida Itaquera até a Rua Boleiro. E na São Teodoro, indo da Rua Boleiro até a Rua Fontoura Xavier. Hoje são 15 linhas de ônibus nessa região e impactaríamos mais de 6 mil passageiros
nesse horário de funcionamento proposto para a faixa, que é das 17 às 20 horas. Agora, indo para a região do Brás. Nossa proposta é Rua do Gasômetro, entre Rua do Lucas e Monsenhor Andrade, no viaduto do Gasômetro, na Rua Miller, entre Conselheiro Belisário e Rua Oriente, e a Barão de Ladário, do Largo da Concórdia até a Rua João Teodoro. Nessa região são 47 linhas de ônibus trafegando hoje, impactaríamos mais de 35 mil passageiros na rua e viaduto do Gasômetro e aproximadamente 27 mil nas demais vias. E a proposta é funcionamento durante o pico da manhã e da noite nas ruas Miller e Barão de Ladário e no viaduto e rua do Gasômetro das 6 da manhã até as 20 horas. Ainda na região do Brás, temos uma proposta na Rua Oriente, entre a Monsenhor de Andrade até a Rua Chavantes, e também esse trecho passando pela Rua São Caetano e Monsenhor Andrade até um quarteirão da Rua da Cantareira, entre São Caetano e João Teodoro. Nessa região são 22 linhas de ônibus trafegando hoje, impactaríamos 27 mil passageiros. E a nossa proposta para essas vias também é funcionamento no pico da manhã e no pico da tarde. E por fim, a Rua Conselheiro Furtado, na região central, seriam 2 trechos, o primeiro deles no sentido centro da Rua São Paulo até a Praça João Mendes, e também no sentido bairro da Rua Tamandaré até a Rua Pires da Mota. Nessa região são 9 linhas de ônibus e aproximadamente 17 mil passageiros a serem impactados. E o funcionamento, sentido centro, das 6 às 20 horas e no sentido bairro no pico da manhã. Então, pessoal, acho que é isso. Essa era a nossa apresentação aqui hoje. Eu queria agradecer a presença de todos e todas aqui. Vamos ter ainda mais 3 audiências públicas na semana que vem. Em cada uma delas vamos discutir, além dessa parte mais geral, uma proposta específica para cada região da cidade. E muito obrigado pela presença de todos.